Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa noite, boa noite, boa noite a todas as pessoas que estejam presentes, que vão assistir depois gravado, mas é um prazer muito grande estarmos aqui outra vez para conversar, refletir sobre as lições que Joana de Ângeles nos traz. Mas antes de qualquer coisa, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo que abençoe cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que este programa possa alcançar o maior número de pessoas que nesse momento estejam necessitando de uma palavra amiga, ouvir uma lição que naquele momento seja a solução para os seus problemas espirituais, morais, mas que conforte a todos. E assim, agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela tua bondade, pelo teu amor. Muito obrigada, que assim seja. Nós vamos dar continuidade. Oi, Paulette, boa noite, querida. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles. Hoje nós vamos falar, vamos refletir, tá? Eu não gosto de dizer, vamos fazer uma palestra. Primeiro que eu não considero uma palestra. Eu considero isso um estudo, um bate-papo, não é? Que a gente tem alegria de conversar, de passar para todo mundo, porque também nós estamos aprendendo em primeiro lugar. Vamos falar sobre um tema que poucos de nós temos, que é a paciência. E a Joana de Ângeles, quando ela escolhe esse tema, ela escolhe também uma passagem do Evangelho. Essa passagem está no Evangelho, capítulo 9, item 7. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A Joana fala que a mais remota hipótese de se considerar Jesus como Deus repugna ao esforço desenvolvido pela psicologia profunda e pela razão, que discordam veementemente da possibilidade de um Deus-homem ou de um homem-Deus configurando o Supremo Criador, vestido pela tangibilidade transitória para vivenciar os postulados por ele concebidos, envolvendo-se em interpretação mitológica que deságua no ultrapassado labirinto conceitual do
mistério para o ainda precário entendimento humano. Oi, Dídima, querida amor. Boa noite. Seja bem-vinda. Saudade, hein? Tempão que você não aparece. Bom, então, já tiramos a primeira parte, que Joana afirma que Jesus não é Deus. Então, tudo bem. Já sabemos disso. E quem estuda a doutrina sabe disso também. Mas ela diz também que o evangelista João, ele é, assim, contundente quando ele afirma: ninguém jamais viu a Deus. Olha que, né, que afirmação robusta. Ele afirma que ninguém jamais viu a Deus. Então, ela continua nos afirmando que é da mais recuada antiguidade e mesmo modernamente, em diversas culturas do Oriente, a conceituação da humanização divina, assim como da divinização humana, em frontal agressão ao bom sentido da lógica da criação. Porque se conceber o absoluto sintetizado no relativo é torná-lo finito, quer dizer, que se nós concebermos Deus, né, de forma relativa, como homem, seria finito, palpável, retido em pequenez, sem os atributos que o caracterizam, iria diminuir a grandeza da infinitude e causalidade que somente se explicam em si mesmas. Interessante que quando a Joana fala disso, a gente lembra lá da mitologia grega, Zeus, o deus do Olimpo, o deus antropomórfico, que sentia as mesmas coisas que nós. Zeus castigava, se vingava, traía a esposa, porque até nessa mitologia Deus era casado com Hera. Então vejam bem, se a gente concebesse qualquer coisa diferente desse Deus que nós sabemos que é o nosso Pai, todos os seus atributos, já estaríamos diminuindo Deus. Mas a visão de um Jesus homem, olha só, a Joana nos apresenta nesse livro o Jesus homem, quando ela diz: a visão de Jesus homem, de um Jesus homem, que compreende a necessidade da paciência para que sejam conseguidas as metas desafiadoras. Dá muito mais sentido lógico e ênfase ao seu ministério do que se for ao próprio Deus, revestindo-se de uma forma tão desnecessária como absurda. Nós precisávamos realmente de Jesus, de um espírito dessa grandeza que nos compreendia, não que Deus não compreenda, mas Ele é o Pai, não estamos falando disso, mas que compreendia a necessidade da paciência, não é? Que conversava conosco naquele momento que estávamos tristes, naqueles grupamentos enormes, Jesus estava ali no meio de nós, né? No meio de todos, trazendo aquela sua beleza angelical, o seu amor. Então ela diz que Jesus compreendia as metas desafiadoras que tínhamos que enfrentar. Então dá realmente um sentido mais lógico. Era um homem dotado de extrema paciência. Por quê? Porque Jesus conhecia o nosso passado, o passado das almas,
e previa o futuro, como resultado da conduta e do empenho a que se entreguem. Como é que Jesus já sabia se poderia ou não curar? Quando as pessoas, por exemplo, quando do seu encontro maravilhoso de Maria de Magdala, com ele lá em Cafarnaum, quem viu as primeiras lives vai lembrar de Maria de Magdala. Quando ela se espanta, quando ela chega na casa de Simão, e ele diz Maria. E ela leva um choque. Ela pergunta se, mestre, tu me conheces? E ele diz, eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas. Então Jesus sabia que pelo nosso passado e futuro, ele sabia que disso seria o resultado da nossa conduta e do empenho a que nós nos entregaríamos. Então, dependendo da nossa conduta, daquilo que a gente fizesse, ele já sabia se ia dar certo ou não, porque ele nos conhece. E a paciência também pode ser considerada como a ciência da paz. Por isso, são bem-aventurados os pacíficos. É uma frase maravilhosa também de Jesus. Bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus, que representam toda a paz. E a paz, ela deve constituir a meta de nós seres pensantes, que lutamos em contínuas tentativas de adquirir a plenitude. Então, a paz deve ser a nossa meta. A paz é o tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma que a leve a desaparecer. E o que é a paciência? Boa noite, Lucinha. O que é a paciência? Ela diz que a paciência é a sua exteriorização, quer dizer, a exteriorização da paz. Porque a paciência, ela é um mecanismo não violento de que se utiliza a paz, não é? A fim de alcançar os objetivos a que se propõe. A paciência é um mecanismo da paz. Nossa, eu estou longe, então. Porque eu às vezes não sou nada paciente. Então está me faltando trabalhar mais isso em mim para que eu tenha paz. Então ela diz que a paciência é conquista individual. Através do quê? Do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência. Transforma-se em caridade de essencial significado quando ela é direcionada aos que sofrem, ajudando com benignidade, trabalhando a resignação, que dela também se deriva. Gente, quantas coisas são derivadas da paz, da ciência da paz, que é a paciência. Agora, há sofrimentos ocultos e desvelados, muito variados e complexos, que são desafiadores da sociedade. Não existe? Aqueles que são mais vistos, às vezes sensibilizam os indivíduos, que se comovem, e até se oferecem para minimizá-los, embora
as multidões de aflitos e sofredores se apresentem em desalinho pelas ruas, vielas e campos do mundo. Todavia, diz Joana, que aqueles que são ocultos, que poucos percebem, estiolando os sentimentos mais belos do indivíduo, esses esperam mãos compassivas e corações pacientes para auscultá-los e escutar-lhes os gemidos quase inaudíveis, arrancando das carnes das almas os espinhos dilaceradores que as mortificam. Quando ela diz aqui carnes das almas, ela está se referindo, ela dá em letra itálica, das almas mesmo, como se tirar carne da alma. A Joana tem, ela tem umas associações maravilhosas, que aí a gente consegue entender que dor, né? Tirar as carnes da alma. Outros tantos, através de suas reações afetivas encolerizadas, constituem prova áspera que a paciência deverá suplantar com bondade e compaixão. Quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana, ferida no seu voo de crescimento interior. Então, a paciência, ela é treinada aqui, nessa frase que a Joana fala, que quanto mais doentes estamos, mais precisamos de um atendimento paciente. E eu ouço muito, infelizmente, na própria área da saúde e da saúde mental, que é importantíssimo. A não paciência, a falta dela a profissionais que atendem aquele paciente que chega num estado de sofrimento realmente fora de si. Tenho ouvido depoimentos muito tristes em relação aos pacientes da área da saúde. Olha, não importa que é na área pública, não. Também ouço muitas queixas de profissionais das áreas de um hospital particular e até de consultório. Nem sempre é fácil entender o desespero do outro, quando não se experimentou algo semelhante. São muitos os fatores de aflição, desde pequeninas dificuldades até as exaustivas, aquelas e quase insuportáveis expiações, todas exigindo paciência a fim de serem atendidas e solucionadas. Olha só. Claro que quem nunca experimentou não tem ideia, mas pode ter empatia, se colocar no lugar daquele que está sofrendo e pensar, se fosse comigo, como eu gostaria de ser atendido, como eu gostaria que essa pessoa me tratasse se eu estivesse nesse estado desesperador. Então a paciência encoraja o ser, porque vai nos ajudar a enfrentar quaisquer situações, tomado pela ciência da paz. E Jesus nos deu mostras significativas dessas condutas, quando deixou de fazer muita coisa que parecia indispensável e solucionadora. Jesus não se apressou em iniciar o ministério, senão quando os tempos haviam chegado e as circunstâncias se faziam auspiciosas. Aguardou que João o anunciasse. Olha a paciência do mestre. E quando aquele estava
quase terminando o ministério, ele, Jesus, deu início ao seu, conforme o anúncio das velhas profecias, que, aliás, volto a falar de Maria de Magdala. Quando ela se lembra das velhas profecias, anunciando a chegada de um homem especial. E é muito emocionante quando a gente pode entender e agradecer a bondade de Deus de nos mandar esse presente, que é Jesus. Jesus se submeteu a todas as injunções impostas pelas revelações antigas que caracterizariam o Messias, o Messias prometido. Pacientemente aceitou a observação do Batista, que o testificou após o fenômeno da voz espiritual que se fez ouvir, informando ser este o Filho dileto, em quem me agrado, confirmando a independência entre o Pai e o descendente, o Filho. Essa frase está lá em Lucas 3,17. Jesus viveu sua humanidade com singular elevação, suportando fome, dor, abandono e morte, sem impacientar, submisso e confiante, ultrapassando todas as barreiras então conhecidas a respeito das resistências humanas, assim tornando-se um paradigma a ser seguido, destroçando o que era comum, corriqueiro, banal, fixo em torno dos indivíduos, o limite das suas forças. Aí Joana diz, já se disse que o homem é um milagre, certamente, um milagre na vida, que transcende o convencional e conhecido, porque sempre se apresenta acima de qualquer interpretação e entendimento. A sua constituição física perfeita é uma maquinaria incomum. A sua emotividade extraordinária e mecanismos de altíssima sensibilidade. E o espírito, viandante de 1000 jornadas, constitui um enigma para uma rápida definição ou profunda interpretação, estando, por enquanto, além do entendido humano. Porém, Jesus foi especial em razão dos seus valores. Tornou-se pequeno para fazer-se semelhante aos que o acompanhavam e não diminuiu a grandeza interior. Não se fala, quando se vai conversar com uma criança, ou com um idoso sentado, ou um deficiente que não possa se levantar, nos abaixamos para que possamos estar no mesmo nível, sem humilhar. Nos abaixamos, nos reverenciamos. Jesus, porque para nos tornarmos pequenos, iguais a quem? Jesus se tornou pequeno para todos. Ele, Jesus, se fez um novo biótipo, trazendo um conteúdo diferente ao convencional e aceito,
realizando o antes impossível, graças à sua paranormalidade. Uma paranormalidade excepcional, demonstrando quem ele é. Não por vaidade, de jeito nenhum, mas ele era um novo biótipo, ele era uma pessoa, ele trazia um conteúdo diferente. Ele não era e não é igual a nós. Aliás, não somos iguais a ele. Ele tornou-se para todos os tempos um convite, olha que lindo, um convite desafiador, que não pode ser desconsiderado, transformando-se em exemplo humanizado de todas as possibilidades. Jesus é um convite desafiador, gente. Gente, temos que aceitar. Aliás, nós já aceitamos esse convite desafiador. Por isso é que, né, como disse o meu querido amigo, irmão Delson, aqui da rádio, um dos coordenadores responsáveis pela rádio, ele diz, e tome lambada. É o desafio de quem quer seguir Jesus. Se Jesus aguentou as chicotadas na cruz, quem somos nós para não suportarmos essas lombadinhas da vida? Ele foi livre e atingiu as culminâncias do amor imaginável, da paixão pelas criaturas às quais veio socorrer e conduzir como pastor, que arrisca a vida para salvar do perigo as ovelhas que se tresmalharam, aquelas que fugiram do seu redil. Jesus vai lá buscar. Quem pode esquecer da parábola do filho pródigo? Joana escreve um livro sobre essa parábola. Um livro espetacular, Em Busca da Verdade. Toda uma teoria dessa parábola maravilhosa, mostrando que ele é o bom pastor. As suas ideias mereceram estudos acurados de ateus e religiosos, místicos e de céticos, sendo todos, veja bem, que Joana diz, todos unânimes em afirmar que a sua justiça social é irretocável e que o seu amor é incomum, rompendo com os tempos dos seus dias para antecipar um futuro que ainda não foi conseguido. Eu tenho sempre que dar um parêntese, porque eu sou tão apaixonada pela Joana, que só ela mesma fala de Jesus dessa forma que a gente se sente tão pertinho dele. Eu não sei, eu acredito que todos nós que gostamos de Joana, gostamos da forma como ela fala de Jesus, se sentem assim também, pertinho dele. Ela faz isso. Ela diz, veja bem, que a justiça social de Jesus é irretocável, que o seu compromisso com a sociedade de todas as épocas dele fez um revolucionário que não instiga ódio, demonstrando que são todas as criaturas iguais, sem diferenças de credos, de raças, de nações, de classes, na condição de filhos de Deus, seus irmãos, aos quais veio ensinar como poderiam ser felizes. No entanto,
não almejou que essa felicidade fosse lograda somente após a morte, mas no instante mesmo da renovação interior, que é o momento azado para aurir paz e harmonia. E tudo com inexcedível paciência, não antecipando informações que a mentalidade da época estivesse impossibilitada de entender. Razão porque anunciou que enviaria o Consolador que o mundo ainda não conhece, porque não pode suportar para fazê-lo. Tempo e espaço na sua dimensão encontram-se ultrapassados, valendo o momento hoje, a oportunidade apresentada para encetar a marcha da busca de Deus. Deus é a meta. Ele, Jesus, é o meio. A vida é o caminho que ele ilumina de exemplos para que todos nós nos encontremos e nos engrandeçamos. Então vamos entender que Deus é a meta, Jesus é o meio e a vida é o caminho. Ele disse para nós: eu sou o caminho, ninguém chegará a Deus senão por mim, porque se ele é o meio, eu sou. Então a gente tem que procurar entender que Jesus é grandioso demais e é uma honra de todos nós, a Paulo de Tarso, tê-lo conhecido, porque foi Paulo que trouxe Jesus para o Ocidente. Temos que agradecer muito a esse espírito querido de Paulo. Conhecer Jesus, cada um de nós na sua estrada de Damasco. Quem de nós também não caiu do cavalo para servir a Jesus? Com a simples frase de Paulo: o que queres que eu faça? O que Jesus quer de nós? Compreender isso já é um bom caminho. Então, surge com a psicologia profunda uma nova imagem de Jesus. O homem que ama, que serve, que espera, que ensina e pacientemente intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda. Porque ele é o bom pastor. Nenhuma ovelha se perderá. Ele deixa de ser uma lembrança da ortodoxia ou da teologia para tornar-se vivo e atuante. Próximo sempre de quem o queira, escutar e seguir os seus ensinamentos atuais e palpitantes. No momento em que podemos relembrar Jesus na sua caminhada, na estrada, com os seus apóstolos, com aquelas pessoas anônimas que o seguiam,
dia e noite, que não se importavam com o tempo, andarilhos. E quando sentavam ali, para que Jesus, ao pregar, pudessem todos ouvir o Sermão da Montanha, que aliás não era uma montanha, dizem os espíritos amigos que era um montinho, era um montinho, um elevado. Aí eu tinha a impressão, na minha ignorância, né, antes de ser espírita, de ler, de conhecer, eu achava que o Sermão da Montanha era de uma montanha que Jesus ficava lá no alto. E as pessoas lá embaixo, ouvindo Jesus. Depois eu fui caindo em mim e pensei, não havia microfone, né, alto-falante. Como é que Jesus iria berrar? Eu não consigo nem imaginar Jesus falando, mesmo quando ele brigava, porque ele brigava quando dizia, ó, vós hipócritas, até quando estarei entre vós? Ele não falava aquilo gritando, ele falava de uma forma contundente. Ali era o Pai. Isso Joana explica muito bem, porque ele é o ânima e o ânimos, quer dizer, é o homem e a mulher, no sentido da polaridade feminina, masculina, na polaridade do meio, vamos dizer assim, que é o equilíbrio. Ali ele era o Pai. Até quando estarei dentre vós? E quando ele falava, e quando ele era mãe, quando ele fala com a mulher adúltera, que seria apedrejada e não foi, e Jesus diz a ela que ela pudesse ir, vá, e não tornes a pecar, para que não te ocorra coisa pior. Era mãe, não é assim que as mães falam? E quando é claro que tem mãe também que é pai pra caramba, né? Tem mãe que fala igual pai, tem pai que fala igual mãe. É isso aí, Jesus. Exatamente. Ele era a medida exata. Jesus é a medida exata. Não existe nenhuma fórmula mágica, nem outro caminho de alcançar a meta, que é Deus, sem ser por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus, afirmou Jesus isso. Exatamente, Dídima, é muito consolador estarmos atentos, é o nosso dever. Jesus não é? Falou sobre o orai e vigiai, para que não aconteça o pior. Jesus estava sempre ali, né, aconselhando, cuidando das suas ovelhas. Aí a gente lembra de novo Jesus com Maria de Magdala. Maria, eu conheço todas as minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E ele continua sendo nosso pastor, porque todos nós somos suas ovelhas. Queiramos ou não, mesmo as ovelhinhas mais rebeldes, aquelas que fogem para longe, olha aí o filho ingrato. E depois que esse filho volta, como ele é recebido pelo Pai, como nós todos, apesar da rebeldia, amanhã seremos recebidos por esse Pai amoroso e bom. Dessa forma, nós precisamos cultivar a paciência, essa ciência da paz, nos acalmando. Joana nos dá algumas fórmulas muito, muito, muito importantes. A oração, a meditação e a prática da caridade. O filho pródigo recebido com festa, pois que estava morto e reviveu. Exatamente. Morto no sentido de que
morto naquele momento, né, para a vida, porque ele foi escolher outra vida. Ele revive quando ele volta à casa do Pai, arrependido, envergonhado. Joana descreve isso com a maior beleza do mundo, gente. Nós vamos estudar juntas esse livro. Joana traz, numa emoção tão grande, a volta desse filho à casa do Pai. Ele foi recebido com festa, com banquete. E a roupa? O pai, ele chegou aos trapos, ele era um andarilho sujo, esfarrapado. O pai deu-lhe a melhor vestimenta, uma joia, e o seu melhor banquete, o que tinha de melhor, o pai ofereceu a esse filho. Então, se nós pudermos pensar em como Deus nos ama, podemos dizer, não, esse Pai amantíssimo não nos vai desamparar, mesmo nos momentos mais tenebrosos de nossas vidas, que pareçam para nós sem solução, que não haverá mais jeito, não há mais nada a ser feito. Quando estivermos à beira do abismo, fechamos os olhos, tenhamos a certeza que a mão de Deus ali estará estendida para nos segurar. Deus tem sempre uma solução para todos os nossos problemas. Aí eu vou falar o que Joana fala sobre o medo da morte. De olhos fechados, à beira do abismo, fechemos os nossos olhos na certeza absoluta que Deus vai nos amparar. Aí pode dizer alguém assim, mas aí, se eu morrer quando cair do abismo? Ué, mas se a morte não existe, por que ter medo dela? Mas a gente tem certeza disso, que a mão de Deus sempre irá nos segurar. Eu tinha uma amiga que ela tinha uma coisa, ela era uma pessoa muito católica, muito bacana isso nela, mas ela tinha um outro lado lá de sofrimento, que às vezes ela dizia assim, ai, Kátia, eu só tenho a rua para andar e a mão de Deus para segurar. Aí eu dizia, não está bom demais? Olha aí, nossa, você tem a mão de Deus para segurar? Que beleza! E aquelas pessoas que têm muito menos problemas e dizem que não tem a mão de Deus para segurar. Não acreditam nessa mão divina sobre nós. Porque nós não temos paciência. Nós não entendemos que tem a hora de Deus. Quem determina é Deus. Ele é o nosso Pai. Ele sabe tudo do que nós precisamos. Deus, então, brincaria com a gente, não é? Nos dá vida, nos favorece muitas vezes com os olhos, as mãos, os pés, ouvir, falar, para brincar com a gente. Quer dizer que então que a gente vem só para sofrer. O sofrimento é o que faz com que a gente cresça. O sofrimento, para quem entende a justiça divina, para quem conhece essa doutrina libertadora, entende
que o sofrimento é causado por nós mesmos. Não vamos culpar Deus por isso, porque Deus não quer o sofrimento. Aliás, Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a morte do pecado. Então, através da dor, a gente vai aprendendo. Vamos aprendendo a pedagogia divina, que o sofrimento passa, mas a paz construída dentro de nós, ela permanece. A paz que a gente constrói dentro dos nossos corações, ela não desaparece, essa paz permanece e nos traz a paciência de esperar. Porque quando nós somos impulsivos, a gente faz e não quer nem saber. Depois ficamos com aquela cara do gato que derrubou um vaso. Ai, eu não sabia. Tudo bem, mas naquele momento, que é o que a gente sabia, que é o que a gente fez, porque a gente achava que era assim, tudo bem. Que bom que a gente acorda a tempo, que bom que a gente pode se arrepender e que a gente tenha paciência de esperar um pouco a terra se tornar verde outra vez, a grama crescer. Não fomos lá e destruímos tudo, não fizemos uma bagunça. Agora que a gente sabe que nada nasce de um terreno não plantado, agora eu tenho que ter paciência para arrumar a bagunça que eu fiz. Ué, tranquilo, vamos arrumar, vamos arranjar um mutirão. Aí aparecem pessoas, amigos, até de onde a gente não sabia que tinha. E por acaso, esses amigos que surgem, essas pessoas, essas mãos, vieram do acaso? Ou essas mãos não são ali a certeza da presença divina, que não nos abandona? Deus não abandona ninguém, por mais perdido que ache que está no mundo. A proposta de Jesus não é para que se fuja deste mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membros do organismo social. Tal cometimento é um grave desafio que somente os espíritos pacientes irão conseguir. Por isso, serão chamados filhos de Deus. Joana está nos convidando a treinarmos a paciência, nos mostrando quão Jesus é paciente conosco e nos espera. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor não abandona nenhuma de suas ovelhas, por mais distantes que elas estejam, que elas tentem fugir. Mas Jesus espera pacientemente pela volta das ovelhas. E o problema é que nós voltamos com cara de gato que derrubou o vaso, né? Humildemente ali, com medo e com vergonha. E Jesus nos abraça incondicionalmente, sem julgamento, entendendo o porquê das nossas aflições, daqueles momentos difíceis pelos quais passamos.
Estava demorando, eu tossi, né? Então, hoje, essa mensagem, eu espero profundamente que ela chegue a todos nós. E eu me incluo nisso, porque eu ainda não consigo exercer a ciência da paz. Quantas vezes também me impaciento com aquilo que às vezes eu quero logo, quero uma resposta. E não vem quando eu quero. Só vem quando Deus autoriza, quando Ele determina, agora sim está na hora. E que esteja na hora de nós despertarmos e de encontrar em Jesus o nosso maior conforto, segurança, e que tenhamos muita paciência. Em primeiro lugar, conosco mesmo. Nós precisamos ser pacientes para depois sim, pacificamente, construirmos a paz dentro de nós. Que Jesus abençoe a todos aqui presentes, aqueles que ainda virão assistir na gravação, aos desencarnados que aqui se encontram, a todos aqueles que aceitarem o convite de Jesus. Não esqueçam que Ele nos espera pacientemente. Um lindo final de semana. Que Deus abençoe a todos nós, aos nossos propósitos. Que confiemos nele. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E muito obrigada pela presença. É uma honra recebê-los aqui. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.